Essa é a continuação da aula de amarração de nomes. Amarração também é conhecido como binding, que é o termo em inglês. No vídeo passado, a gente definiu a amarração como a associação ou vinculação de um nome com alguma entidade do programa. E a gente começou falando sobre variáveis, que um nome de uma variável está vinculado a uma memória, que o nome de uma variável está vinculado ao seu endereço, que o nome da variável está vinculado ao tipo de valor que ela guarda e também a um valor específico em determinado momento do programa. Mas existe para outros conceitos nas linguagens. Por exemplo, a gente pode vincular um nome a um trecho de código, ou seja, um nome a uma função ou a um operador nessa linguagem. Aqui o nome print está amarrado a um trecho de código que vai exibir um texto na tela. Toda vez que eu invocar esse nome print, o trecho associado a ele vai ser executado. O nome mais, a gente também pode considerar um símbolo como um nome, e o nome mais está vinculado a uma operação usual de somar os números. Inclusive tem linguagens que eu consigo vincular esse nome, esse símbolo de soma, a outras operações. Vocês conhecem? Qual linguagem que eu posso fazer isso? Para o vídeo um pouquinho e pensa também no que significa vincular esse nome a uma outra operação. Pensa se isso faz sentido. C++ tem esse conceito de overloading de operador. Eu posso redefinir o que a operação de mais vai fazer dependendo do contexto em que ela é usada. Por exemplo, se eu tentar somar dois objetos que representam matrizes, eu posso definir uma operação de soma de matrizes e vincular esse símbolo mais com essa operação de soma de matrizes. E um outro conceito de linguagens em que aparecem nomes são nos próprios comandos primitivos da linguagem, que no caso estão vinculados ao que a linguagem determina que eles façam, ou seja, estão vinculados à semântica da linguagem de programação. Então, por exemplo, o if é um nome e ele está vinculado a um comportamento de testar uma condição e executar um ou outro caminho no código. O if não deixa de ser um nome. A gente, como programador, não pode alterar ou não pode vincular o comportamento dele a outra coisa, mas existe esse vínculo que foi determinado por quem criou a linguagem de programação. Mesma coisa com o while. O while é um nome que está vinculado ou amarrado a um comportamento pré-determinado na linguagem. Aqui, como essas amarrações acontecem em momentos completamente diferentes. Por exemplo, o tipo de uma variável é amarrado ao nome da variável na hora que o programador escreve o código-fonte desse programa específico que está declarando uma variável do tipo int, por exemplo. Bom, e a função print? Quem que escreveu esse código que está amarrado a esse nome? Quando que aconteceu essa amarração? Para o vídeo agora e pensa um pouco sobre essa pergunta. Quem escreveu esse código e quando ficou determinado que ele ia se chamar print? E por fim, quando ficou decidido a semântica do if? Ou seja, quando ficou determinado o comportamento exato do que o if faz na linguagem C, por exemplo. Então, essas perguntas se referem ao que a gente chama de tempo de amarração, ou binding time em inglês, que a gente vai discutir agora mais a fundo. A gente chama de tempo de amarração, ou o termo em inglês binding time, o momento que fica determinado o vínculo entre um nome e uma entidade do programa. E tem vários tempos diferentes que a gente vai discutir um a um em seguida. Aqui estão escritos os termos em inglês que são mais comuns de encontrar. Então, a especificação da linguagem. Quais são os nomes que são definidos no momento da especificação da linguagem?
implementação da linguagem. Eu posso ter diferentes implementações da mesma linguagem. Será que tem alguns vínculos que acontecem nesse momento? Esses dois primeiros acontecem bem antes de você escrever o seu programa. A gente não tem controle sobre esses nomes, eles são pré-determinados pela linguagem. Depois são os tempos que dizem respeito a um programa que a gente escreve. Então, pré-processamento de um programa, compilação de um programa, ligação com bibliotecas. E tem também os tempos que acontecem na hora do usuário final usar o programa. Então, primeiro quando ele carrega o programa, quando ele, por exemplo, aperta 2 vezes para executar um programa. E, finalmente, o tempo, as amarrações que acontecem enquanto o programa está executando. E o tempo de design da linguagem é o primeiro momento em que alguns nomes passam a ter um significado particular. Por exemplo, aqui são determinadas as palavras reservadas de comandos, por exemplo, if, for, os tipos primitivos, como char, algumas funções da biblioteca padrão, como printf, né? A gente aqui assumindo que a gente está falando da linguagem C. Basicamente, tudo o que vai aparecer no manual da linguagem vão ser nomes que estão amarrados a alguma entidade da linguagem, seja um comando, um tipo ou uma função. Depois vem o tempo de implementação da linguagem. O mais comum é uma linguagem ter uma implementação única de referência, que é feita pela própria equipe que projetou a linguagem. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, a linguagem C é padronizada e tem várias implementações diferentes. Várias versões do Visual Studio, tem o GCC, o Clang, várias outras. Bom, mas como o C ele é padronizado, essas implementações elas têm que seguir os mesmos nomes que estão pré-determinados na fase de Language Design. Ela não pode mudar, por exemplo, o que o if faz. Né? Tudo bem, mas essas implementações elas podem sim adicionar coisas a mais que não estão no padrão. O GCC, por exemplo, tem várias dezenas ou talvez centenas de extensões que são poucos usadas, né, porque não são padronizadas, mas que existem. Tem uma coisa que é até mais importante, que o padrão ele não determina, o padrão de C ele não determina algumas coisas. Por exemplo, quantos bytes tem um int? Isso é uma amarração. Eu estou associando um nome a um tamanho que vai ocupar na memória. O int é um nome e o tamanho da memória é uma entidade, um atributo do programa. E essa amarração ela não é determinada pelo padrão de C. Tem algumas restrições sobre esse tamanho, mas não é pré-determinado exatamente qual o tamanho de um int. Se eu tiver um compilador de C para um Arduino, por exemplo, um microcontrolador, o tamanho do int vai ser diferente, vai ser menor do que em uma arquitetura 64 bits da Intel, por exemplo. Como a gente já falou, esses dois tempos de design e de implementação acontecem bem antes da gente começar a escrever um programa. Agora vamos começar com os tempos de quando a gente está programando, mas antes ainda de executar o programa. Algumas linguagens têm essa fase de pré-processamento do código-fonte, que basicamente faz substituições bem simples de texto no código, sem olhar muito a sintaxe da linguagem. E C tem essa fase. Todos aqueles comandos que começam com o caractere hash, o jogo da velha, eles dizem respeito a essa fase de pré-compilação. E nessa fase o programador pode definir novos nomes. Aqui, por exemplo, eu estou determinando que daqui para frente esse nome pi está amarrado ao valor 3.14 e qualquer hora que aparecer um pi aqui, ele vai substituir por esse valor 3.14. A gente compila um programa em C, essa fase de pré-processamento, em geral, ela acontece por debaixo dos panos. Parece que ela não existe em separado da compilação, mas na verdade ela existe sim. Inclusive tem o comando, o gcc-e, esse "-e" aqui, que a gente pode executar essa fase sem compilar o programa até o fim, só fazendo essa fase de pré-processamento. Vamos ver um exemplo disso agora. Então eu vou criar aqui um programa que eu vou fazer esse define pi 3,14 e uma função que só vai exibir
esse valor de π. Tem que incluir aqui. Então, um programa bem simples que eu vou definir esse π e vou exibir esse valor de π. Vamos ver. Vou compilar ele aqui. E vou executar. E ele mostra o valor de π aqui, como eu falei. Agora, em vez de compilar o programa inteiramente, eu vou chamar esse gcc -e para o arquivo com o código-fonte. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ó, tem várias coisas aqui do que ele faz no pré-processamento, que ele exibe, mas dá para ver aqui que ele realmente foi no meu código onde tinha aqui o nome π, ele foi e substituiu pelo valor que eu tinha definido como π. Ó, ele substituiu, ele pegou esse valor aqui e substituiu aqui. Isso acontece na fase de pré-processamento. Eu disse que nessa fase de pré-processamento, no C, ele nem olha muito para a sintaxe. E é verdade, se eu alterar esse programa aqui, por exemplo, vou tirar essa chave aqui, vou tirar esse ponto e vírgula, vou tirar esse P aqui para ser uma função que nem existe. Tá? Se eu pegar esse código aqui, que é inválido, e eu tentar compilar só a fase de pré-processamento, vai funcionar. Ó, ele pegou aqui, substituiu o π pelo 3,14, a gente vê que é um programa inválido, não tem as chaves aqui, esse intf é uma função que não existe. Então ele realmente não olha muito a sintaxe nessa fase de pré-processamento. Ele simplesmente faz uma busca, uma substituição simples de texto. Depois vem o tempo de compilação. Aqui é o momento que o nosso programa é analisado de maneira mais completa. A gente escreve um programa e define novas classes, se for em Java, ou novos structs, se for em C. A gente declara as variáveis, declara as funções do programa. E esses novos nomes, que são determinados por nós, vão ser analisados nessa fase pelo compilador da linguagem. O nome de uma variável vai ser vinculado a um tipo, uma função vai ser vinculada a uma declaração com argumentos e retorno. E é aqui que o compilador vai analisar o nosso programa como um todo. Vai pegar um programa, por exemplo, em C e vai compilar para um código objeto.o. O compilador vai verificar se os nomes são usados de forma correta, respeitando os vínculos que a gente determinou. Por exemplo, se eu usar o nome de uma variável inteira e tentar somar com uma função, o compilador vai gerar um erro. Mas nem todos os vínculos são determinados nessa fase. Vamos ver um exemplo aqui em C de novo. Eu estou usando o C nos exemplos porque é uma linguagem que tem todas essas fases bem determinadas, que nem sempre existem nas outras linguagens. Então aqui eu quero um programa que vai dar um printf de novo, de um número, e esse número é o resultado da função f aplicada em 10. Certo? Então, um programinha que a gente está acostumado já. Só que aqui está faltando a definição de f. O f ainda não está vinculado a uma função. Bom, e aqui então nesse exemplo eu vou usar uma característica de C. O f ele retorna um inteiro, né? E ele também recebe um inteiro. Aqui nesse caso é o inteiro, é o valor 10. Aí eu vou retornar um inteiro, que eu ainda não determinei, e ele vai exibir esse valor. Então, essa característica de C, eu defino aqui o protótipo da função f. O que eu estou dizendo com esse protótipo? Eu estou falando, olha, existe uma função f que tem essa assinatura. Tá? E aqui embaixo, se eu estiver respeitando essa assinatura, então tudo bem, o programa é válido. Bom, mas claro que eu ainda não tenho como executar esse programa, porque eu ainda não tenho nenhum código associado a esse f aqui.
Então, vamos ver. Se eu tentar compilar esse código, aqui ele está dizendo que tem uma referência não definida ao F. Eu ainda não tenho uma implementação do F. Só que em C eu posso compilar um programa mesmo sem ter todos os nomes das funções vinculadas às suas implementações. Assim como eu tinha o GCC-E, no caso do pré-processamento, eu posso usar esse GCC-C aqui, que é justamente para não considerar ainda todas as implementações. As implementações vão ser amarradas em uma outra fase que a gente chama de link edição. Então, se eu tentar compilar esse programa com esse GCC-C, x.c, ele vai funcionar. Ele vai gerar um arquivo .o, que é esse programa, código objeto aqui, que se eu editar, a gente vai ver que não é mais o código fonte. Ele é um arquivo binário, tá vendo? E esse código binário, ele ainda não tem a referência para o código da função f. Mas e por que eu faria isso? Bom, às vezes tem uma biblioteca externa que eu não tenho acesso ao código fonte. Só tenho esse código objeto para usar. E eu ainda preciso da assinatura da função que está nesse código objeto, já que o compilador ele precisa verificar se os usos estão corretos. Em geral, onde estão essas assinaturas? Para o vídeo agora, e lembra disso, com certeza vocês já viram isso em LP1. Em geral, essas assinaturas das funções, ela vem no arquivo .h. O printf, por exemplo, a gente não escreve a implementação do printf. Essa implementação está em algum código objeto que vem já junto do compilador. Mas a gente precisa incluir o stdio.h para ter justamente acesso à assinatura da printf, já que esse uso aqui, o compilador vai precisar verificar se os parâmetros estão com os tipos corretos. E o código objeto do printf vai ser amarrado depois na fase de link edição. E voltando aqui ao nosso f, eu vou escrever o código dessa função f em um outro arquivo, para a gente ilustrar essa ideia. Então vai ser um f.c, aí lá agora eu vou escrever de novo a assinatura, recebe um v, e vai simplesmente retornar o menos v. Então se eu passar 10 para essa função, ela vai retornar menos 10. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou compilar esse arquivo f.c com esse "-c". E aí agora a gente vê aqui que a gente tem 2.o, tá vendo? O f.o e o x.o. E esses dois arquivos já são arquivos binários, compilados. Tá vendo que o tamanho deles é bem maior do que os código-fonte aqui. Tá? Então, se eu compilar esses dois, funcionou. Tá? Então, ele ligou agora o código da função f ao código do meu arquivo x, onde tinha aquela main usando o f. E aí eu posso executar e ele vai mostrar o valor menos 10. Depois vem o tempo de link edição, ou ligação, link time, que a gente acabou de falar. Nessa hora que os nomes de diversos arquivos são referenciados entre si para formar o programa final. E é aqui também que a gente pode ligar bibliotecas pré-compiladas. Nesse exemplo, meu programa usa threads, então eu preciso ligar essa biblioteca no executável final. E essas três fases são executadas pelo programador, até gerar o executável que os usuários finais vão poder usar. Por fim, vem as duas últimas fases, já na máquina do usuário final. Quando a gente executa o programa, primeiro ele é carregado para a memória. Aqui tem algumas amarrações ainda. Por exemplo, sendo um pouco simplista, aqui o sistema operacional vai vincular um endereço físico
as variáveis globais, também vai inicializar os valores com zero, se for o caso. E na última fase, o programa vai executar. Aqui os valores das variáveis vão ser alterados várias vezes, os endereços de objetos na pilha ou na memória heap também vão ser amarrados em tempo de execução. Vamos ver um exemplo completo agora. Eu tenho esse programa aqui em C e eu quero determinar os vínculos dos nomes às entidades. Quando que esses vínculos acontecem? Então, quando que o valor de π é vinculado a ele? Quando que esse valor aqui é vinculado a esse nome aqui? Quando que o endereço de v é vinculado, tamanho de int, a implementação do f aqui eu tenho só o protótipo, só a assinatura, o tipo de retorno do f, quando que ele é vinculado, o tamanho desse uint8, quando que ele é determinado, o endereço do x, essa variável local x, qual é a semântica desse mais aqui, quando que a implementação de seno é amarrada ao programa. Bom, são esses. Então agora dá uma pausa no vídeo e tenta responder em que tempo que esses vínculos ocorrem. Então vou responder só o primeiro aqui como exemplo. A gente viu lá que o valor do π ele é associado a esse nome em tempo de processamento. E os outros, quando que eles acontecem? Bom, então vamos responder aqui. O endereço de v, quando que o endereço é vinculado a esse nome aqui? Bom, isso aqui é uma variável global e a gente acabou de falar, né, no slide anterior, que no tempo de carregamento que é determinado o endereço de uma variável global. O tamanho do int, a gente discutiu que ele não é determinado pelo padrão de C. Isso fica a cargo da implementação da linguagem. A implementação de f, a gente não tem nesse arquivo aqui, então o compilador não tem acesso, então a gente espera que essa implementação vai ser vinculada a esse nome f no momento da ligação do compilador com as bibliotecas. E o tipo de retorno de f? Bom, apesar de eu não ter a implementação de f, essa assinatura aqui já determina que o retorno do f tem que ser um inteiro. Então isso aqui vai ocorrer em tempo de compilação desse código aqui. O tamanho do uint8t. Bom, esse tipo aqui ele é determinado pelo padrão de C. Então são 8 bits, né, o próprio nome aqui já diz. Então vai ser em tempo de designer da linguagem. O endereço de x. Bom, isso aqui não é uma variável global, é uma variável local. Então, sendo uma variável local, ela vai para a pilha. E a pilha, a gente só consegue determinar o espaço dela, o endereço das variáveis locais, em tempo de execução. Bom, e quando que é vinculado aqui, quando que é determinado o que essa operação de mais vai fazer? Esse é um caso mais complicado, mais sutil, porque tudo diz para a gente, bom, isso está especificado na linguagem, o que o mais faz. A questão é que em C, e na maioria das linguagens, o mais pode significar várias coisas. Se eu tenho um mais entre dois inteiros, é uma operação na CPU diferente do que quando eu faço um mais entre dois pontos flutuantes, por exemplo. Então, nesse caso, o compilador de C ele precisa ler esse programa inteiro e ele sabe, bom, aqui esse seno vai me retornar um número real, né, um double, um ponto flutuante double. E esse V é um número inteiro. Então isso aqui vai ser uma soma entre um float, um double e um inteiro. Então esse mais aqui, ele precisa ser o mais que sabe somar um double a um outro double. No caso, ele vai converter esse inteiro aqui para um double. Então ele só consegue determinar qual mais que ele vai executar em tempo de compilação. Tá? E a implementação do seno,
Aqui a gente não tem, né? A gente só usa a função seno, mas a gente sabe que ela está incluída aqui. Então aqui vai ter o cabeçalho, vai ter mais ou menos uma assinatura parecida com essa, só que para a função de seno. Então, da mesma forma, a implementação só vai ser vinculada em tempo de ligação. A gente viu esses 7 tempos de amarração, 7 tempos de binding, mas na verdade a gente pode simplificar e dividir entre binding estático e dinâmico. Então, no estático, a amarração vai acontecer antes da execução do programa. Tá? Então, qualquer fase anterior à execução, desde o projeto da linguagem, implementação da linguagem, pré-processamento, compilação, ligação, todas essas fases são consideradas ainda fases estáticas de amarração. E o binding dinâmico vai ocorrer durante a execução do programa. Então, nas duas fases finais, quando eu carrego o programa para a memória e executo o programa. Vamos olhar agora sobre a perspectiva de uma linguagem dinâmica, né, os tempos de amarração numa linguagem dinâmica como Lua. Uma linguagem mais simples, né? Estou falando de Lua, mas qualquer linguagem dinâmica tem essas fases mais simplificadas do que numa linguagem compilada. Então, basicamente, essas fases aqui todas vão sumir. Então, eu vou ter a linguagem de projeto, o tempo de projeto da linguagem, o tempo de compilação e o tempo de execução. Aqui eu botei uma interrogação, né? Porque Lua, sendo uma linguagem dinâmica, a gente tem essa ideia de que tudo acontece em tempo de execução, né? Uma linguagem que a gente até falou daquela diferença entre linguagem interpretada e compilada. Será que não existe essa fase de compilação? Eu não tenho declaração de tipo de variável, os argumentos das funções são checados em tempo de execução. Então, será que essa fase tem alguma amarração de nomes? Então, vamos escrever aqui um programinha bem simples em Lua, tá? Que eu vou simplesmente exibir o valor dessa divisão de 1 por 3. Então, se eu executar esse programa, ele vai mostrar ali 0,333. Tá? O Lua ele tem essa possibilidade desse Lua C, que é o Lua Compiler, que eu posso botar esse "-l", que eu vou listar o código gerado para a máquina virtual de Lua executar. Tá, e aqui eu vejo o resultado. Repara que aqui, antes de eu executar o programa, tá, isso aqui é o programa compilado de Lua, que depois vai ser executado. Antes de eu executar esse programa, a gente já vê que tem aqui uma constante. Então, o compilador de Lua, ele faz sim algumas amarrações. Então, essa fase de tempo de compilação também existe na maioria das linguagens dinâmicas. Os exercícios para esse vídeo vão ser o seguinte. Primeiro, escolher um programa escrito que você escreveu, né, em uma linguagem estática. E eu quero que você pegue 2 exemplos de nome e entidade para cada tempo de amarração. Então, você vai lá, tem o nome desse um identificador aqui dessa variável e a entidade é o endereço de memória dela e esse vínculo ocorreu no tempo de execução por causa disso, disso e disso. Tá? E o exercício 2, aí pegar 2 exemplos para cada tempo de amarração. Então, pega aqueles 7 tempos e precisa de 2 exemplos para cada um deles. E o segundo exercício é a mesma coisa, só que para uma linguagem dinâmica. E aí você pode pegar 3 tempos só, né? O tempo de projeto da linguagem, o tempo de compilação do programa e o tempo de execução do programa.